Apêndice, capítulo 1. Primeira nota. Abre aspas. Devem se esforçar e dar tratos à bola para aprender alguma coisa, mas entre eles a desavença é sempre muito natural. Fecha aspas. História e Prática da Magia Inglesa, de Jonathan Strange. Volume 1, Capítulo 2, edição John Murray, Londres 1816. Nota 2. Os grandes magos medievais, mais precisamente chamados de áureos, ou magos da Idade de Ouro. Nota 3. Os êxitos dos criados mágicos de Martin Pale. Uma descrição completa dos criados mágicos do Dr. Pale, seus nomes, histórias, caracteres e serviços que lhe prestaram. John II, edição Thomas Burhan, livreiro, Northampton, 1799. Quarta nota. Dr. Martin Pale, 1485 a 1567, filho de um curtidor de couro do condado de Warwick, no centro da Inglaterra. Último dos magos áureos, ou na Idade de Ouro. Outros o sucederam. Conferir Gregory Absalon, embora de reputação discutível. Pale foi sem dúvida o último mago inglês a se aventurar no Reino Encantado. Nota número 5. Abre aspas. A primeira coisa que um estudante de magia aprende é que existem livros sobre magia e livros de magia. A segunda coisa é que num bom livreiro se pode adquirir um exemplar perfeitamente respeitável dos primeiros livros mencionados por 2 ou 3 guinéus, enquanto o preço dos segundos livros é superior ao dos rubis. Fecha aspas. Como vemos pela máxima de Jonathan Strange, magos discutem todo tipo de coisas, e muitos anos e muitos conhecimentos foram consagrados ao controverso problema de se tal e tal volume se qualifica como livro de magia. A maioria dos leigos, porém, acredita que esta regra simples os satisfaz. Muito bem. Livros escritos antes de a magia ter acabado na Inglaterra são livros de magia. Livros escritos depois são livros sobre magia. O princípio do qual deriva o método empírico do leigo é que um livro de magia deve ser escrito por um prático de magia, e não por um teórico ou historiador de magia. O que seria mais lógico? Entretanto, aí reside um problema. Os grandes mestres da magia, os que denominamos magos da Idade de Ouro ou Áureos, Thomas Goodbless, Ralph Stocksey, Catherine de Winchester, Rei Corvo, escreveram pouco ou pouco restou do que escreveram. É provável que Thomas Godbless não soubesse escrever. Stocksey estudou latim num pequeno liceu no condado de Devon, onde nasceu, mas tudo o que sabemos sobre ele foi transmitido por outros escritores. Os magos só se dedicaram a escrever livros quando a magia já estava em declínio. As trevas já baixavam para extinguir a glória da magia inglesa. Os homens que denominamos magos da Idade de Prata ou Argenteus, Thomas Lanchester, 1518 a 1590, Jacques Bellasis, 1526 a 1604, Nicholas Goldberg, 1535 a 1578, Gregory Absalon, 1507 a 1599. Eram chamas de velas bruxuleantes no crepúsculo. Eram, em primeiro lugar, estudiosos, em segundo, magos. Sem dúvida, afirmavam fazer magia. Alguns tinham até 1 ou 2 criados mágicos,
mas parece que realizaram muito pouco desta forma e alguns estudiosos modernos levantaram a dúvida de que teriam sido capazes de fazer magia. Sexta nota. Abre aspas. Mister Segundos tirou da estante as instruções de Jacques Bellasis e, não obstante a opinião desfavorável de Mr. Norrell, logo deu com dois trechos extraordinários. Fecha aspas. O primeiro trecho que Mister Segundos leu se referia à Inglaterra, ao Reino Encantado, que os magos às vezes chamam de as Outras Terras, e a um estranho país supostamente situado no lado extremo do inferno. Mister Segundos ouvira falar do vínculo simbólico e mágico que liga esses três países, mas nunca lera uma explicação tão clara deles como a que o texto oferecia. O segundo trecho concernia um dos maiores magos da Inglaterra, Martin Pale. Em A Árvore do Conhecimento, de Gregory Absalom, há um célebre trecho que relata a visita que o último dos grandes magos áureos, Martin Pale, fez ao príncipe dos seres mágicos enquanto viajava pelo Reino Encantado. Assim como outros da linhagem, o príncipe dos seres mágicos tinha vários nomes, expressões honoríficas, títulos pseudônimos, mas era em geral conhecido como Cold Henry. Cold Henry fez um longo e respeitoso discurso para o hóspede. O discurso, apesar de recheado de metáforas e alusões obscuras, parecia dizer que os seres mágicos eram criaturas naturalmente malvadas, nem sempre cientes de que faziam o mal. Ao que Martin Pale retrucou com brevidade um tanto enigmático que nem todos os pés dos ingleses tinham o mesmo tamanho. Durante séculos ninguém fez a menor ideia do que isso poderia significar, embora várias teorias tivessem sido apresentadas e John II conhecia todas elas. A mais comum era a que William Pentler desenvolvera no início do século XVIII. Pentler afirmou que Cold Henry e Pale se referiam à teologia. Os seres mágicos, como todo mundo sabe, escapam ao alcance da Igreja. Nenhum Cristo os viu nem jamais os verá, e ninguém sabe o que lhe sucederá no dia do juízo final. De acordo com Pentler, Conde Henry perguntara a Pale se haveria alguma esperança de que os seres mágicos, assim como os homens, recebessem a salvação eterna. A resposta de Pale, de que os pés dos ingleses têm tamanhos diferentes, foi o jeito que encontrou de dizer que nem todos os ingleses serão salvos. Baseando-se nisso, Pentler atribuiu a Pale a crença bastante estranha de que o paraíso é suficientemente grande para conter apenas um número limitado de abençoados. Para cada inglês condenado, surge um lugar no paraíso para um ser mágico. A reputação de Pentler como teórico da magia reside inteiramente no livro que ele escreveu sobre o assunto. Em As Instruções, de Jacques Bellasis, Mister Segundos leu uma explicação completamente diferente. 3 séculos antes de Martin Pale haver pisado no castelo de Cold Henry, este recebera uma outra visita humana, um mago inglês ainda maior do que Pale, Ralph Stokesay, que ao partir deixara um par de botas. As botas, afirmou Bellasis, eram velhas, razão pela qual Stokesay provavelmente não as levou consigo, mas a presença delas no castelo causou enorme preocupação aos seres mágicos que veneravam os magos ingleses. Cold Henry, em especial, viu-se numa posição embaraçosa, receando que de uma forma tortuosa e incompreensível a moralidade cristã lhe atribuísse a responsabilidade pela perda das botas. Por isso, tentou se livrar dos terríveis objetos, oferecendo-os a Pale, que os rejeitou.